Ei, meninas, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Essa live, gente, vocês têm que assistir com o parceiro de vocês, hein? Olha só, pega o marido, pega o namorado, o noivo que tá aí do lado, bota ele pra assistir esse vídeo aqui contigo. E se ele tá longe, faz o seguinte, manda esse vídeo lá pra ele, hein? Tá vendo esse aviãozinho que fica aqui embaixo, do lado dos comentários? Clicando nesse avião, você consegue enviar essa live para o seu parceiro, para o seu companheiro, né? Namorado, noivo, amigo, enfim, como você quiser chamar. Porque hoje o tema da live é Síndrome do ovário policístico para os homens. Como que a gente pode fazer com que o nosso parceiro se torne o nosso aliado nesse tratamento, ao invés de ser aquela pessoa que só boicota a porcaria toda, né? Aquela pessoa que boicota a sua dieta, aquela pessoa que boicota o seu treino, aquela pessoa que você tá lá querendo acordar cedo, né? Pra poder fazer atividade, ter um dia super produtivo e a pessoa te arrasta para mais algumas horas, né? Na sua cama. Como que você faz para essa pessoa parar de te boicotar e começar a te ajudar? Gente, quem aqui sofre com parceiros que boicotam a situação toda? Quem aqui sofre com essa questão do parceiro, ao invés de ajudar, acabar piorando a situação? Coloca eu aqui nos comentários. Turma 95 já tá aqui arrasando. Quero ver turma 94, turma 93, gente, cadê? Turma 93 tá se despedindo, né, dessa semana do desafio. Gente, meu coração partiu com o final dessa turma. Foi muito tenso, foi muito difícil acabar com os 30 dias contra a SOP da turma 93. Mas tem aí, né, turma 94, turma 95, numa disputa super animada para ver quem é a turma que mais conquista o coração da Nutri, que mais tem resultado, que mais consegue aí depoimentos de sucesso e depoimentos que não só, né, emocionam outras pessoas, mas também motivam quem tá sofrendo por conta da síndrome do ovário policístico e precisa de ajuda, precisa também acreditar que é capaz e precisa saber, né, que a síndrome do ovário policístico é sim uma doença crônica, mas que pode ser tratada e que quem manda na SOP somos nós. Gente, tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? Aline, né? Programa de combate à SOP também da turma 11, super ativa, turma 10 ativa, turma 11 ativa, turma 9 acaba essa semana também. Estamos aí se despedindo de muita gente linda, de muita gente motivada, de muita gente que mudou, né, os meus dias e aí as minhas últimas semanas. Quem tá assistindo aqui pela primeira vez e não tá entendendo muita coisa, calma, eu vou explicar. Meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e sou portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Há 4 anos, ajudo mulheres com SOP a terem um tratamento natural, sem medicamentos e sem hormônios. Ajudo vocês a terem mais saúde, mais fertilidade e mais bem-estar através da alimentação e de tratamentos naturais que podem ajudar o nosso metabolismo a funcionar melhor. Eu já fui como você, já sofri com vários sintomas da SOP. Acne, queda de cabelo, excesso de pelos, eu tinha mais barba que o meu marido. E consegui dar a volta por cima. Hoje eu sou mãe, tenho 2 filhos, convivo com a síndrome do ovário policístico de forma amigável e não tenho mais sintomas estéticos da síndrome como esses que eu acabei de citar. A SOP também traz para você muito cansaço, muita fadiga, indisposição, muita vontade de comer, né? Fome constante, vontade de comer principalmente alimentos ricos em carboidratos, sejam eles doces ou salgados, e isso acaba fazendo com que a gente entre no looping, né? Que quanto mais sintomas a gente tem, mais fome a gente sente, menos energia a gente tem, consequentemente, mais a gente come, mais pioram os sintomas, mais difícil fica a gente conseguir controlar toda essa situação. E seguindo um passo a passo aí, que inclusive é muito simples, a gente consegue bloquear esse ciclo, a gente consegue romper esse ciclo e entrar no loop positivo, onde as nossas atitudes do dia a dia fazem com que a gente tenha mais disposição, mais energia, uma alimentação melhor
e, consequentemente, uma melhora da estética, que incomoda muita gente, dos ciclos menstruais e a limpeza dos ovários, né? Que é o que toda tentante, né, acaba buscando para aumentar as chances dessa gravidez acontecer. E uma queixa que eu recebo muito de vocês seguidoras é em relação aos parceiros. Coloquem aqui para mim nos comentários se o seu parceiro é um parceiro que te ajuda ou se o seu parceiro é um parceiro que te atrapalha. Coloca aqui nos comentários o que você tem vivido hoje em relação ao seu parceiro com relação à síndrome do ovário policístico. E enquanto isso, gente, eu quero falar com você que não está assistindo ao vivo, mas está assistindo a gravação. Você que por algum motivo não conseguiu assistir a live ao vivo, mas está aqui na gravação, conta a sua história pra mim. Tá vendo aqui embaixo onde está escrito comentários? Conta pra mim quem você é, quais são os sintomas que você está vivendo, o que tá te atrapalhando a tratar, o que mais tá te incomodando. E eu, pessoalmente, vou te responder e vou te ajudar a tratar a SOP de uma vez por todas. Combinado? Enquanto isso, muita gente tá falando aqui que o parceiro atrapalha, mas muita gente também tá dizendo que o parceiro é top e ajuda muito. Mas tem alguém aqui que falou que o parceiro tem medo da síndrome do ovário policístico. Quem falou que o parceiro tem medo, eu quero que você detalhe mais isso aqui pra gente tentar ajudar ele também. Coloca aqui pra mim, o seu parceiro tem medo de quê? Do que é exatamente o medo que ele tem da síndrome do ovário policístico. E, gente, eu acho que a primeira coisa a se falar e a primeira coisa, né, que a gente tem que falar pro nosso parceiro é fazer com que ele entenda o que é exatamente o que a gente passa. Porque eu escutei uma vez uma coisa de uma colega, amiga minha, que, cara, mudou por completo a forma como eu falo com meu marido, né? Pode parecer bobagem ou não, mas a frase que eu escutei foi: você, enquanto comunicadora, é responsável não só pelo que você diz, mas também pelo que a outra pessoa entende. E, gente, ouvir e refletir sobre isso me fez pensar no quanto muitas vezes a gente se comunica mal, né? O quanto, e principalmente mulher, né? Estamos aqui entre mulheres. Nós mulheres somos pessoas, né? Somos seres humanos que muitas vezes falam uma coisa esperando que o nosso parceiro entenda outra diferente. Quem aqui faz isso, né? Quem aqui faz esse joguinho de palavras aí, fala uma coisa pro parceiro e espera que ele tenha o semancol, né? Tipo, que ele tenha a noção que a gente não está falando sobre aquilo, a gente tá falando de uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo e a gente espera uma atitude daquela pessoa, né? Que muitas vezes não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Nós somos normalmente assim, mulheres fazem muito isso, né? Ah, Carol, o que você tem? Nada. E nesse nada, eu quero que ele entenda tudo. Quem faz isso? Vocês se sentem assim também? Depois que a minha amiga, que a minha colega falou isso foi no encontro profissional, né? A gente tava as santas indiretas, né, Célia? A gente tava discutindo sobre comunicação, inclusive em redes sociais e tal. E quando a minha amiga falou isso, nossa, caiu uma ficha pra mim, sabe? E me fez ser autorresponsável com relação à questão da comunicação. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa, a outra pessoa interpreta algo completamente diferente e a gente tem a tendência de culpar essa pessoa. Então você fala algo pro seu marido, ele entende outra coisa e aí você culpa ele. Porque ele não prestou atenção, porque ele não entendeu o que você quis dizer, porque, enfim, N coisas. E na verdade, você tem que se autorresponsabilizar pelo resultado da comunicação que você fez. Então, se você falou algo e a outra pessoa do outro lado entendeu uma coisa diferente, a culpa muitas vezes pode ser sua, que não soube comunicar adequadamente o que você precisava comunicar. E a partir disso, e a partir do que eu refleti sobre isso e que eu entendi isso, a forma como eu me comunico com meu marido mudou completamente. Eu passei a ser uma pessoa muito mais detalhada e direta do que eu era antes. E isso melhorou muito a forma como ele enxerga também os meus problemas. Então, até aqui faz sentido para vocês? Alguém aqui já caiu uma ficha? Já percebeu, opa, peraí, eu posso estar fazendo algo de errado nisso? Se sim, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom?
Primeira coisa que a gente precisa, né, explicar para o nosso parceiro, que a gente precisa fazer o nosso marido entender, o nosso companheiro, o nosso namorado, enfim, é que a síndrome do ovário policístico é uma doença crônica, ela não tem cura, a gente precisa ter um tratamento contínuo para conseguir ter uma melhora dos sintomas, e que, dentre esses sintomas e essas consequências da síndrome do ovário policístico, a gente lida com uma condição chamada resistência à insulina. E o que é essa resistência à insulina? A resistência à insulina é uma dificuldade no nosso organismo de absorver e utilizar corretamente os carboidratos. Qual é a consequência disso para o nosso organismo? A gente se sente mais cansada, a gente tem mais fadiga, a gente tem menos disposição para as nossas atividades diárias e, consequentemente, a gente sente mais fome. Porque o nosso corpo reage dessa forma, ele se sente sem energia, ele se sente realmente, precisando de energia, e a forma dele obter essa energia seria através da alimentação rica em carboidratos. Então, marido, parceiro, namorado, noivo, entenda que a mulher que está do seu lado neste momento, ela não é preguiçosa. Ela tem uma condição que faz com que ela se sinta realmente mais cansada, com mais fadiga, com mais indisposição, ao mesmo tempo que ela sente mais fome. Então, ela também não é relaxada. O que ela sente, na verdade, é uma fome exacerbada, uma fome constante, uma vontade maior de carboidratos, porque é isso que o corpo dela entende que ele está precisando. E você não ajuda julgando essa mulher, né? Chamando ela de preguiçosa, chamando ela de acomodada, nem fazendo testes bobos como, vou pedir uma pizza, quero ver até quando dura a sua dieta, né? Dieta mais uma vez. Gente, esse tipo de comentário, ele não ajuda, inclusive ele atrapalha muito mais, porque normalmente a mulher com síndrome do ovário policístico, que sofre com sobrepeso e obesidade, que tem dificuldade no controle do peso, quando te conheceu, já tinha passado por inúmeras tentativas de emagrecer, já tinha passado por inúmeras tentativas de perda e manutenção do peso. E aí, quando ela te conheceu, você foi só mais um no caminho dela dizer que ela estava tentando mais uma vez e que ela não ia conseguir. Uma coisa, gente, que é muito responsabilidade de nós, mulheres, é entender que os homens, eles funcionam muito como o Dom Juan. O homem, ele foi meio que criado com essa imagem, né? O homem é aquele ser que resolve tudo. Então, quando você fala de um problema para o seu parceiro, imediatamente, ele já começa a pensar na solução daquilo. E homem, normalmente, é muito direto e muito prático. Olha lá, tem uma pessoa falando, meu esposo, se souber que eu estou de dieta, enche a casa de besteiras. Olha só isso. O que acontece? O homem, ele tem um raciocínio muito direto e uma solução muito simples. Então, muitas vezes, quando a gente está com o nosso parceiro e a gente está desabafando sobre alguma situação, tipo, amor, poxa, eu não consigo emagrecer, ou então, que difícil é perder peso, porque eu tenho SOP e a SOP me deixa muito cansada, eu sinto muita fadiga, ou eu tenho muita fome. Muitas vezes, nós mulheres estamos ali esperando apenas uma palavra de incentivo. Então, homem que está assistindo, quando a sua esposa, sua namorada, noiva dizer isso, entenda que ela não quer que você dê soluções simplistas para um problema que ela acha que é e que realmente é muito sério e complicado. Ela quer apenas que você escute o que ela está dizendo e se solidarize com a dificuldade que ela está passando. Então, escute antes de começar a propor soluções, né? Muito simples e muito diretas para o problema que ela enfrenta já há muito tempo. E você, mulher, que está aí falando para o seu parceiro que sofre, que tem dificuldade de fazer dieta, que tem dificuldade em deixar de comer bobagem, ou que sente muita vontade de consumir carboidrato, massa, pão e tudo mais, entenda que quando você diz isso para o seu parceiro, ao comunicar que você está passando por todas essas coisas, o que acontece? O homem entende que você está precisando dele uma solução. E ele começa a arquitetar soluções para o seu problema. Só que muitas vezes a gente não quer a solução, a gente não quer saber o que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente já sabe o que é preciso fazer. Mas o homem como Dom Juan, criado como Dom Juan, como uma pessoa que conserta as coisas, que resolve os problemas, ele fica arquitetando soluções. Se você fala para ele que você está cansada, o que ele vai te propor? Que você descanse. Se você falar para ele que você quer emagrecer, o que ele te propõe?
Que você faça dieta. Se você reclama que você não consegue perder peso, ele vai te propor o quê? Que você coma menos. E aí o que acontece? Vocês começam a se desentender porque você, mulher, entende que o homem tá sendo muito insensível e que ele não está entendendo, né, o que você tá passando e que ele não se solidariza com a sua dor. E o parceiro, ele começa a ficar puto porque ele dá várias soluções e você não coloca, teoricamente, em prática nenhuma do que ele tá propondo. Porque, na maior parte das vezes, todas as soluções que ele já propôs, você já tentou fazer e você tem pra si que aquilo não dá certo com você e que aquilo não resolve o problema e que aquilo não vai te levar a lugar nenhum. E aí o que a gente tem? Uma briga de casal que não ajuda definitivamente na síndrome do ovário policístico, não melhora o metabolismo de ninguém e ainda gera um segundo problema, né, que é a discussão do casal. A mulher, muito chateada com tudo que aconteceu, vai fazer o quê? Vai comer bobagem, vai piorar os sintomas. Então, gente, cuidado com a forma como a gente se comunica com o nosso parceiro, tá? Com o nosso homem. Lembrem-se que homens são criados para serem Dom Juan. E se você tá falando de um problema, ele vai te falar a solução. E homens entendam que muitas vezes quando a gente fala de um problema, a gente não quer a solução porque a gente sabe que solução que é essa. A gente só quer que você escute e se solidarize com a nossa dor. Então vamos lá, gente. Outra coisa que é muito importante, né, os homens saberem. Eu já falei, homens, que vocês têm que entender que a sua parceira, portadora de SOP, pra quem tá chegando agora e não sabe, SOP é síndrome do ovário policístico. Ela sofre muito provavelmente de uma condição chamada de resistência à insulina, que faz com que ela tenha pouca energia, pouca disposição, muito sono, se sinta muito cansada, com muita fadiga, ao mesmo tempo que sente muita fome e muita vontade de comer carboidratos, né? Sente muita vontade de consumir alimentos ricos em carboidratos, que são fontes de energia rápida. A sua parceira, sua namorada, sua noiva pode também estar reclamando de queda de cabelo, de acne ou de excesso de pelos. Gente, esses são os sintomas estéticos mais comuns da síndrome do ovário policístico e acontecem por conta do aumento dos hormônios masculinos no organismo dessa mulher. Então, se você percebe que a sua mulher tem o cabelo mais ralinho, que ela tem entradas assim na lateral da cabeça, percebe que ela tem pelos no rosto, né? Percebe que de repente o rosto dela é um pouco áspero, ou que ela não te deixa encostar no rosto, acariciar o rosto. Gente, essa é uma das coisas mais incômodas para a mulher que tem SOP. A mulher que tem síndrome do ovário policístico, que tem excesso de pelos no rosto, tem os pelos grossos, negros, escuros, ela se incomoda muito quando você fala do problema e quando você tenta se aproximar, acariciar o rosto dessa pessoa. E o problema não é você. O problema é a vergonha que ela sente por sentir esse sintoma, né? Por ter esse sintoma. Eu lembro que quando eu conheci meu marido, que ele era terminantemente proibido de falar dos meus pelos e de me acariciar, passar a mão no meu rosto, porque eu tinha um rosto áspero, como é o rosto de um homem, né? 1 dia ou 2 dias depois que ele faz a barba. Então, homens, entendam que essas características são comuns da síndrome do ovário policístico. Elas acontecem porque a sua namorada ou a sua esposa produz mais hormônios masculinos do que deveria acontecer no corpo de uma mulher e ela precisa tratar, ela precisa resolver essa questão hormonal para deixar de ter os sintomas. A pele oleosa, a pele com acne também são sintomas da resistência à insulina, que é a condição que eu falei, que deixa a pessoa mais cansada, com mais fadiga e ao mesmo tempo com mais fome. E tudo isso pode ser resolvido com uma alimentação mais saudável. Então, quando a sua parceira se propõe a seguir uma dieta, né, um cardápio mais saudável, quando a sua parceira diz que ela precisa se alimentar melhor, gente, não é frescura. Ela realmente precisa disso para reorganizar os hormônios dela, para reorganizar, né, toda a questão metabólica envolvida na SOP e permitir que o corpo dela comece a produzir os hormônios da forma correta, deixando de produzir hormônios masculinos em excesso. Muitas vezes, quando eu falava, né, pro meu parceiro que eu tinha muito pelo, que isso me incomodava, ou que meu cabelo caía,
Ele sugeriu o quê? Procedimentos estéticos, né? Faz depilação a laser, faz fotodepilação, faz microagulhamento, procura um dermatologista para o cabelo. E a gente sabe, né, a gente mulher que tá acompanhando aqui o Cantinho da Nutri, que tá estudando a SOP, já sabe que esses tratamentos estéticos, eles são muito superficiais, eles lidam realmente só com um sintoma. Para a gente deixar de sentir isso, a gente precisa de um tratamento que vá lá na raiz do problema, né? Que resolva a base desse problema, que é a resistência à insulina, que é a disbiose, o desequilíbrio da microbiota intestinal. E a gente faz isso através da nossa alimentação e também do nosso estilo de vida, da atividade física, do controle do estresse e da ansiedade, da melhora do sono. Então, parceiro que tá aí do lado da namorada, da noiva, da esposa, entenda que ela muitas vezes tem vergonha de ter esses sintomas e que ela está fazendo tudo que ela pode para conseguir melhorá-los, e que você falar disso em tom de brincadeira ou tentar brincar com isso pode fazer com que ela realmente se sinta muito chateada e que ela realmente se entristeça muito, inclusive abandonando o tratamento. Então, homens, não brinquem com a nossa barba, tá? A gente pode brincar quando a gente tá de bom humor. Para algumas pessoas, isso é muito tranquilo de virar brincadeira, mas para outras isso realmente machuca e traz lembranças muito duras de um período que a gente provavelmente sofreu de muito bullying. Comigo foi assim. Gente, eu sofri muito bullying na escola. Vocês sofreram? Vocês se incomodavam com as brincadeiras dos colegas? Eu me incomodava muito com a questão da queda de cabelo, mas principalmente da acne e muito do pelo. Eu acho que excesso de pelos é o sintoma, de longe, que mais incomoda a mulher que tem síndrome do ovário policístico. E uma brincadeira do nosso parceiro pode soar como um tom de ofensa, pode soar aí como uma chacota, pode soar como um bullying. E a gente tem que deixar isso muito claro pro nosso parceiro se a gente não quer esse tipo de brincadeira. Porque muitas vezes o homem... Gente, o homem tá acostumado a ter barba, né? O homem nasceu praticamente com barba, né? Barba pra eles é um sinal de masculinidade. Quando eles começam a ter pelos no rosto, muitas vezes eles ficam felizes, porque isso significa que eles estão amadurecendo e estão se tornando homens. E é muito fácil para eles brincar com um sintoma que machuca tanta gente. Mas eles só brincam porque muitas vezes não tá claro para eles o quanto isso te incomoda. Não tá claro o quanto isso te machuca e o quanto isso te faz mal, né? Então, comunique pro seu parceiro como você se sente em relação a isso. Se você não liga, se você é uma pessoa muito tranquila com esses sintomas, beleza. Mas se eles realmente te machucam e você não quer que ele fale nisso ou que ele brinque com isso, é importante você comunicar e deixar isso muito claro também pro seu parceiro. Manchas escuras na pele, né? Manchas escuras na região de pescoço, de virilha, principalmente regiões de dobras, né? Axila, são indicativos de resistência à insulina num grau jamais acentuado. Então, se a sua parceira tem esse tipo de sintoma, fica parecendo, olhando assim, parece uma mancha de sujeira, né? Parece que aquela região não foi muito bem limpa, né? Parece que não foi muito bem higienizada. Se a sua parceira tem essas manchas, atenção, porque isso é indicativo de resistência à insulina, quase que já um diabetes, né? A resistência à insulina, quando ela tá muito agravada e ela não tá recebendo o tratamento adequado, ela pode se tornar um pré-diabetes e um diabetes, né? Então, se você tem manchas escurecidas em regiões de dobras, ou se você percebe que a sua parceira tem essas manchas, fique atento, porque ela precisa de um diagnóstico correto, ela precisa ir ao médico, ela precisa fazer os exames adequados e ela precisa tratar essa condição, tá bom? Uma pergunta para quem já é diabética, como funciona? Laine, quem é diabética tipo 2 precisa fazer um controle alimentar, óbvio, né? O principal ponto de tratamento do diabetes é a dieta. Para algumas pessoas é necessária a administração de insulina, do hormônio insulina, né? Quando de fato o pâncreas dela já não dá conta mais de produzir o hormônio, esse hormônio precisa ser reposto, ele precisa ser administrado, né, por cutâneo. Mas isso não te livra dos sintomas da SOP, as coisas acontecem em paralelo. Você continua sendo portadora da síndrome do ovário policístico, marcada pelo hirsutismo, pela acne, pela queda de cabelo, né, pelo hiperandrogenismo, e adquire uma nova doença crônica, que é o diabetes, e aí precisa tratar as duas em simultâneo. O tratamento das duas alimentar acaba sendo muito parecido e envolve também todos os pilares que a gente fala do tratamento da SOP, tá bom?
Gente, o que eu quero falar aqui pros parceiros, né? O que é importante o seu namorado, o seu noivo, o seu marido saber? Vocês podem ajudar a sua esposa, sua namorada, sua parceira a passar por isso de uma forma menos dolorosa. Eu não tenho como dizer aqui, gente, que é muito tranquilo tratar a SOP. Hoje, pra mim, é muito tranquilo, porque é algo que já faz parte da minha rotina. Só que isso, quase 12 anos depois de aplicar continuamente, né, o meu método, que eu ensino pra vocês nos 30 dias contra a SOP, no programa de combate à SOP, até que isso se tornou o meu estilo de vida, até que isso se tornou o meu hábito. Então, hoje, tudo que eu faço e que eu ensino pra vocês, pra mim é muito simples. Mas no início eu sei que não é. Como qualquer outro hábito, é muito difícil a gente mudar hábitos, né? Por isso que se chama hábito. Hábitos são atitudes que a gente faz quase que sem pensar. Já fazem parte da nossa rotina, já estão inseridas no nosso dia a dia. A gente não precisa se esforçar para executar. E quando a gente vai mudar um hábito, isso requer uma aprendizagem cerebral, né, mental e mecânica para você começar a executar aquilo sem ter que depositar muita energia naquilo. E eu acredito, sim, que quem tem um parceiro aí, né, disposto a ajudar, que entende o problema, que entendeu a dimensão disso, gente, é uma peça de ouro no seu tratamento, tá? Então, se esforcem para comunicar adequadamente para o parceiro de vocês o que é ter a síndrome do ovário policístico, quais são as consequências de ter uma síndrome do ovário policístico não tratada, quais são os sintomas que você manifesta por ter essa condição metabólica e hormonal, como você se sente em relação a isso, né? O que você pensa quando ouve falar ou quando alguém fala dos sintomas que você tem. Comunique de uma forma que o seu parceiro entenda que você está comunicando, que você está falando, que você está desabafando e explicando, e não pedindo sugestões ou soluções para o seu problema. E se você sabe qual é o seu problema, se você sabe qual é a solução, se você já entendeu o que você precisa fazer, comunique o seu parceiro disso, peça ajuda. E aí entra aquela questão, né, do homem ser criado como um Dom Juan e estar disposto a ajudar. Se você comunica para ele que você quer ajuda para você seguir a sua dieta, ele vai te ajudar. Ele muito provavelmente vai trazer para a residência de vocês alimentos saudáveis e vai evitar que você compre os não saudáveis. E aí, autorresponsabilidade para você não brigar com ele porque ele não deixou você comprar aquela bobagem, né? Porque ele não deixou você comer miojo, porque ele evitou que você pedisse a pizza, porque ele reclamou de você, por exemplo, ter, sei lá, sugerido ou ter tido a vontade de pedir um cheeseburger na hora do almoço. Porque isso também muitas vezes acontece, né? Você fala pro teu parceiro, pro namorado, olha, eu quero fazer dieta a partir de hoje. Ele já entendeu o que é SOP, ele já entendeu o que significa, ele já entendeu o que você tem que fazer pra tratar. Aí você vai e fala pra ele, vamos pedir pizza hoje no jantar? Aí ele fala que não, né? Que vocês vão comer um determinado alimento que é mais saudável, que ele vai preparar, ou que você vai fazer, enfim. E aí você fica puta porque você queria que ele te apoiasse a pedir a pizza. Você tem que chegar num acordo contigo mesma, né? Se você quer ajuda dele ou não nesse processo. Porque eu vejo muita gente falando que o parceiro não ajuda, mas quando ele tenta, a mulher também recrimina, né? Isso também vira um motivo de discussão. E, gente, homem paga pra não entrar em briga, principalmente com mulher, né? Os parceiros que estão aqui assistindo que me digam, vocês pagam ou não pagam uma briga pra não entrar numa briga com uma mulher? Porque, gente, é muito chato brigar com a gente, né? Vamos, né, chegar num acordo aqui. Todos os sintomas, né, que a gente falou aqui são comuns da síndrome do ovário policístico. Então, é normal, né? É comum que a sua parceira apresente esses sintomas se ela é portadora da SOP. Além dos sintomas, muito provavelmente, né, a mulher com síndrome do ovário policístico pode ter ciclos menstruais irregulares ou sem ovulação, né, e pode apresentar cistos no ovário quando faz o exame de ultrassom. Mas essa não é a regra, tá? Existem mulheres que têm síndrome do ovário policístico, que não têm ciclos irregulares, ou seja, menstruam todo mês, e tem mulheres que têm síndrome do ovário policístico e não têm cistos no ovário, nunca teve e nunca vai ter. Tá? Então, para você ter síndrome do ovário policístico, só precisam ter 2 critérios de diagnóstico. Se você tem critérios clínicos, sintomas clínicos e, por exemplo,
ciclo irregular, você pode ser portadora. Se você tem sintomas físicos e tem cistos no ovário, mas menstrua regularmente, você também pode ser portadora. Assim como existe uma parcela, né, chamada de fenótipo D, dessas mulheres, elas não têm nenhuma alteração bioquímica, elas não têm alterações nos hormônios, por isso não apresentam sintomas estéticos, mas elas têm cistos no ovário e ciclos irregulares. Isso também pode ser característico de síndrome do ovário policístico, tá? Quando a pessoa só tem ovário policístico, Carol, eu não tenho síndrome do ovário policístico, eu tenho só ovário policístico. Isso significa que você não pode ter nenhum sintoma. Nenhum sintoma. Você não pode ter acne, queda de cabelo, excesso de pelos, que seria o hirsutismo e manchas escuras na pele. Você não pode dizer que tem ciclos menstruais irregulares, né, ou sem ovulação. Você teria só os cistos no ovário, que é muito mais raro, né, do que a própria SOP, que é aquela síndrome, né, um conjunto de sinais e sintomas que traz essas consequências para a nossa saúde. Além desses sintomas, né, a SOP acomete cerca de 20% das mulheres em idade fértil. Então, se a sua parceira tem síndrome do ovário policístico, não se sinta sozinho nesse mundo, né? 100 milhões de mulheres sofrem com a SOP diariamente. A gente estima que existam aí 500 mil novos casos ao ano. E isso significa 100 milhões de casos em todo o mundo, né? É uma população grande, né? Pelo menos cada mulher com SOP conhece pelo menos outras 2 ou 3 mulheres que também são portadoras da síndrome do ovário policístico. E a grande preocupação, né, do casal muitas vezes é a questão do engravidar. A gente conhece o parceiro, fala que tem síndrome do ovário policístico. Às vezes o homem não entende muito bem o que isso significa e fica com medo de não poder procriar, de não poder ter filhos. Gente, diga pro seu parceiro de forma clara, quem tem síndrome do ovário policístico não é estéril. Quem tem síndrome do ovário policístico pode apresentar uma dificuldade para engravidar se a SOP estiver descontrolada, se ela estiver desequilibrada, se os hormônios estiverem sendo produzidos de uma forma não tão adequada. Mas, uma vez que você tratou a síndrome, uma vez que você equilibrou seus hormônios, a chance de vocês engravidarem é a mesma de qualquer outro casal. A chance de uma mulher portadora da SOP engravidar, tendo a SOP controlada, é a mesma de qualquer outra mulher não portadora da SOP. Então, avisem o parceiro de vocês, porque eu já vi muitos casos onde a mulher, né, estava tratando a síndrome do ovário policístico, não era a intenção do casal engravidar, e o cara simplesmente não queria, né, se prevenir, porque achava que por ela ter SOP, o bebê não iria acontecer, e adivinhem o que aconteceu? O bebê veio, né? Então, também deixem muito claro para o parceiro de vocês essa questão, né, da fertilidade da mulher portadora de SOP, porque é muito sério isso. Ainda tem muita gente que acredita que a SOP funciona como um anticoncepcional, né? Que quem tem SOP não engravida. E às vezes vocês podem ser pegos aí de uma forma bem desprevenida, né? E com certeza não é a forma como as pessoas querem ter filhos hoje em dia. Então, falem pro parceiro de vocês que é necessário algum tipo de prevenção, tá? Se não tratada, gente, será que os parceiros sabem o que é uma SOP não tratada? Síndrome do ovário policístico vai muito além dos sintomas estéticos. E eu acho que essa parte racional e técnica é a parte que eles mais se interessam em saber. Quando você diz para o seu parceiro que você tem uma síndrome e que essa síndrome traz para você sintomas estéticos, pode ser que ele não valorize tanto, tá? Porque a estética para os homens não é normalmente tão importante quanto é para as mulheres, né? Diz o meu marido que nós mulheres nos preocupamos com a estética para as outras mulheres, porque os homens não se preocupam como tá o nosso cabelo, como tá a nossa pele, se a gente tem pelo ou não. Algumas mulheres, óbvio, né? Alguns homens, obviamente, são mais vaidosos e podem valorizar mais isso em uma mulher, mas a gente sabe que a grande maioria dos homens não tá muito preocupado com isso. Então, se você fala pro seu parceiro que a SOP te causa queda de cabelo, ou te causa acne, ou deixa a sua pele mais oleosa, pode ser que ele realmente não leve tão a sério o problema. Mas diga pro seu parceiro quais são as consequências da SOP quando ela não é tratada, né? O que causa a síndrome do ovário policístico? A SOP pode ser fator de risco para o desenvolvimento de quê? A gente já falou aqui na live hoje sobre diabetes, né? Diabetes é o principal fator de risco de uma SOP não tratada, de uma SOP não equilibrada. Além disso, a gente também pode gerar depressão, ansiedade e síndrome do pânico, tá? Então, mexe muito com a questão psicológica da mulher, mexe muito com a questão da autoestima da mulher, problemas cardiovasculares e cardíacos,
e também infarto, AVC, trombose, problemas de coagulação de forma geral. Eu tenho certeza que o parceiro que tá aí, né, que não colabora com a dieta, que, enfim, não ajuda a pessoa, que boicota, né, a pessoa fala que tá de dieta, o cara vai lá e enche a casa de besteira, esse homem com certeza não tem noção do que pode acontecer com você e com a sua saúde se você não fizer um tratamento de verdade para isso. Então, comuniquem, né? Falando de novo da comunicação, digam para os seus parceiros o que pode ocasionar uma síndrome do ovário policístico quando ela não é tratada, né? Quando ela não é olhada da forma como precisa ser olhada e não é valorizada da forma como precisa ser valorizada. Eu brinco muito, gente, com as meninas, né, que me mandam mensagem perguntando dos 30 dias contra a SOP. Elas falam assim, Carol, eu adorei, né, a proposta, eu acho muito bom o grupo, eu quero muito participar, mas eu preciso ver com meu marido, ele precisa também autorizar, né, ele também precisa concordar para que eu participe. E aí eu faço uma brincadeira, eu falo assim, fala pra ele que ele também vai ser beneficiado. Então, o que é legal de também comunicar para o nosso parceiro, de deixar muito claro para esse homem? Que uma vez que a gente trata a síndrome do ovário policístico, a gente beneficia diretamente a pessoa que está do nosso lado. E não só o nosso parceiro, mas qualquer pessoa que conviva com a gente. E por que eu digo isso? Uma mulher que tem a síndrome do ovário policístico e tá com ela descompensada, né, tá com ela desequilibrada, tá com alterações hormonais severas, ela tem problemas estéticos. Acne, queda de cabelo, excesso de pelos, manchas escuras na pele. Isso gera o quê? Isso gera baixa libido, por exemplo, né? Então, a gente pode fazer uma live aqui falando só de libido, mas é importante a gente pensar que a libido não é só uma questão hormonal, não é só questão de produzir ou não produzir testosterona adequadamente. A libido vai muito além disso. A libido é influenciada diretamente pela forma como a gente se enxerga e pela autoestima que a gente tem. Como que você espera que a sua parceira tenha uma autoestima nas nuvens e tenha uma libido ótima se ela tá super incomodada com a acne, com a queda de cabelo ou com excesso de pelos? Então, uma vez que a gente trata, né, essa questão toda que envolve a SOP, a gente melhora por consequência a libido. Quem se beneficia disso? Automaticamente o nosso parceiro, né? Uma pessoa que tem a SOP descompensada, que tem os hormônios desequilibrados, ela pode ter alterações de humor muito severas, né? Ela se sente irritada, ela tem cansaço, ela quer dormir mais do que o normal. Muitas vezes você tem aí 12, 14 horas de sono e parece que isso não é suficiente, você se sente como alguém que precisa dormir mais. E isso acaba também desgastando a rotina do casal, porque às vezes o homem quer a companhia dessa parceira para suas atividades do dia a dia, quer a companhia da companheira para treinar, para ir para uma academia, e a pessoa tá lá morrendo, né, de falta de energia. Quando você melhora isso, quando você vai lá na raiz do problema e trata a SOP, a sua disposição melhora, a sua energia melhora, o seu humor melhora. Você se torna uma pessoa muito mais fácil de conviver. E isso afeta não só diretamente o casal, né, o parceiro, mas todo mundo que está à sua volta, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que convivem com você, a sua família de forma geral. Então, quando a gente trata a SOP, meninas, não é só um tratamento para nós, não é um benefício só nós. É claro que nós somos a primeira e talvez a principal pessoa beneficiada disso, mas isso reflete positivamente nas pessoas que estão ao nosso redor. E pensar dessa forma faz com que fique muito mais fácil da gente, às vezes, aceitar o tratamento. Porque quando eu proponho, né, o tratamento da síndrome do ovário policístico, olha, entra no desafio 30 dias contra a SOP, você vai ter um passo a passo que vai te ajudar a tratar a SOP de verdade, você vai aprender tudo que envolve a SOP, o diagnóstico, o tratamento, os exames, os profissionais, como melhorar os sintomas estéticos, como melhorar a ovulação, a fertilidade, a libido, você vai aprender tudo isso no desafio. Muitas vezes a pessoa acha que é egoísmo, né? Tipo, eu vou investir nisso agora, no meio da pandemia, no meio da crise. Tipo, o que o meu marido vai achar se eu for investir esse valor no meu tratamento? Cara, primeiro é sua saúde, né? Sem saúde a gente não faz nada, né? Não adianta você querer economizar
né, no valor, por exemplo, do tratamento, porque você vai acabar gastando muito mais em remédio em algum momento, né? Seja um tratamento para o diabetes, seja um tratamento para os pelos, vai acabar gastando em tratamentos estéticos que não funcionam porque você não tratou a base do problema, porque você não tratou a raiz da questão. Você vai acabar gastando, às vezes, sei lá, com terapia porque tá estressado demais, porque tem muita ansiedade, porque tem muito estresse, porque desenvolveu, né, algum tipo de problema mais sério, como depressão, como síndrome do pânico. E quando a gente para e pensa que o nosso tratamento reflete positivamente nos outros, fica mais fácil da gente aceitar esse tratamento e entender que ele tá sendo investido na gente, é um investimento para nós e para nossa saúde, mas é um investimento também no seu relacionamento, no seu relacionamento com as outras pessoas que estão ao seu redor, é um investimento até no seu profissional. Porque uma pessoa que se sente bem consigo, uma pessoa que tem mais energia, que tem mais disposição, que tem mais nível de energia, produz muito melhor no trabalho. Então, tratar a SOP, gente, acaba refletindo de forma positiva em todas as áreas que estão à nossa volta, ao nosso redor. E qual é o parceiro que não quer isso? Qual é o parceiro que não quer ver a gente melhor, a gente mais disposta, a gente mais feliz, a gente mais calma, a gente mais tranquila, né? Sem dar piti por qualquer coisa? Qual é o homem que não quer isso? E, cara, o investimento no tratamento verdadeiro da SOP é muito menor do que o investimento em uma depilação a laser, por exemplo, né? Uma depilação a laser que, se você fizer, pode ainda dar muito errado, né? Porque você vai fazer lá 10, 12 sessões e no final das contas os pelos vão todos voltar, porque a raiz do problema não foi resolvida, né? Porque a base do problema não foi mexida, você estava ali só superficialmente cuidando do sintoma. Então tenham essa consciência, comuniquem isso para o parceiro, né? Dos benefícios que ele vai ter se ele te ajudar no tratamento. O que ele vai ganhar com isso? Além de óbvio, né? Se ele tá contigo, ele te ama, ele quer você bem. Mas que reflexo na prática isso vai ter na rotina desse homem, né? O que de benefício ele vai fazer, né? O que ele vai ter de resultado disso? E é importante falar isso com clareza, né? Para que o seu parceiro também se sinta motivado. Cara, imagina, muitas vezes a gente não tem motivação para fazer o tratamento. Muitas vezes a gente, que é a maior beneficiada, que é a pessoa que primeiro e que mais vai sentir os resultados disso, a gente não tem motivação. Qual que é a motivação para o seu parceiro te ajudar, né? Então, pensa, claro, ele te ama, ele tem que fazer isso pelo que ele sente por você. Mas, além do mais, como você pode motivar esse parceiro a te motivar, né? E não coloque a responsabilidade nas costas dele, não ache que a responsabilidade é dele, não é. A responsabilidade é sua. Mas ter a ajuda dele é importante. E para isso você tem que motivar ele a ser um motivador seu, né? E não ser aquela pessoa que enche a sua dispensa de biscoito, de bolacha, de chocolate, quando você diz para ele que você precisa fazer uma dieta, tá bom? A SOP não tem cura, mas ela tem tratamento. E uma de vocês comentou aqui, quando eu falei isso a primeira vez, que estava chocada pela SOP não ter cura, né? Nossa, Carol, eu tô chocada porque a SOP não tem cura. Poxa, que triste. Olha só, comentário da Raquel aqui, hein? Raquel.Araújo. Boa noite, meninas. Nutri. Sou da turma T95 e com 2 dias mudando a minha alimentação e exercícios, eu já estou sentindo diferença. Sou muito grata pela Nutri por tudo que estou apresentando. Ai, gente, não é muito linda essas turmas 95, não. Então, ó, voltando. Eu sei que choca, né? Quando você acredita que a SOP tem cura, a SOP vai ser solucionada e tal. Aí vem alguém e fala pra você que a SOP não tem cura. Claro que isso não passa bem, né? Isso não deixa a gente aí felizona. Mas o que eu quero que vocês entendam, vamos olhar, né? Um copo meio cheio, né? Se você tem um copo pela metade, respondam aqui. O copo tá meio cheio ou meio vazio? Vamos supor que o meu copo de água esteja aqui na metade. Pra você, o copo tá meio cheio ou o copo tá meio vazio? O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários, quero saber. A metformina, Cris, corrigindo a sua informação, ela não é para controle nem tratamento da SOP, tá? Metformina e glifage são medicamentos usados para resistência à insulina. Se a mulher tem SOP e não tem resistência à insulina, não vai ter efeito nenhum no tratamento dela. A maioria de nós tem resistência à insulina e o glifage acaba atuando nessa condição, mas ele não atua em todos os sinais e sintomas da síndrome, tá? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas e manifestações. A metformina não atua na SOP porque não atua em tudo isso, atua especificamente na resistência à insulina, tá bom?
Muita gente aqui falando, né, de copo meio cheio, meio cheio, meio cheio, a outra falou meio fácil. E a questão é a seguinte: síndrome do ovário policístico não tem cura, mas o tratamento dela se baseia em 4 pilares: alimentação, atividade física, manejo do estresse e da ansiedade e melhora do sono. Quando você sabe dessa informação, você pode pensar: ó Deus, como que eu posso dizer? Que droga, né? Que merda, enfim. Nossa, que maldição eu ter SOP. Nossa, que droga. E agora, o que vai ser de mim? Eu vou ter essa doença pro resto da vida, porque eu preferia não existir. Ou você pode pensar: ok, eu tenho SOP, é uma doença crônica, não tem cura, mas para tratar esse problema e para não ter esses sintomas, eu preciso fazer o que qualquer pessoa deveria fazer para viver mais e melhor. Porque, gente, quem não precisa ter uma alimentação adequada, fazer atividade física com frequência, controlar estresse e ansiedade e ter uma noite de sono boa e reparadora? Quem não precisa dessas 4 coisas para viver mais e melhor? Você pode não ter síndrome do ovário policístico, mas se você não tiver nenhuma dessas 4 coisas no seu dia a dia, como é que vai ser a sua saúde? Como é que vai ser a sua disposição? Como é que vai ser o resultado da academia que você se propuser a fazer? Então, se você não tem síndrome do ovário policístico, mas não segue esses 4 pilares, o que você vai ganhar? Você vai ganhar um diabetes, uma hipertensão, um problema talvez muito mais sério, né? Um infarto, um AVC, um câncer. Porque a gente sabe que maus hábitos de vida fazem com que as pessoas adoeçam. Então, para você tratar a síndrome do ovário policístico, você só precisa fazer aquilo que qualquer pessoa deveria fazer. Muitas vezes não faz, mas que garantiria mais saúde e mais qualidade de vida. Uma vida mais longa e mais saudável. Então, eu olho com muitos bons olhos a síndrome do ovário policístico. Eu fico muito brava e muito revoltada com a falta de informação que existe em torno da SOP até hoje por muita gente. Tem muita gente que não sabe o que é SOP, o que ela causa, quais são as consequências, acha que anticoncepcional trata, acha que metformina trata, e isso me deixa muito brava. E é por isso que eu luto todos os dias da minha vida, sábado, domingo e feriado, para que as pessoas tenham mais informação. É por isso que eu acordo todos os dias trabalhando e vou dormir todos os dias trabalhando, porque a minha recompensa de vida é fazer com que vocês tenham resultado. É fazer com que vocês mandem as mensagens que vocês me mandam. Carol, consegui controlar a queda de cabelo. Carol, eu fiz meus exames e eles deram muito melhores. Carol, graças a Deus eu me livrei dos pelos. Carol, consegui engravidar depois de 10, 12, 15 anos tentando. Consegui engravidar de forma natural depois de fazer 4 FIVs sem sucesso. É isso que me move. Então, a falta de informação que gira em torno da síndrome do ovário policístico me deixa muito mais puta, muito mais brava, não pode falar palavrão na live, me deixa muito mais brava do que saber que eu sou portadora da SOP. Porque isso pra mim hoje, de fato, gente, é muito tranquilo. E toda vez que eu me desanimo, porque claro, tá? Gente, animação e motivação não é 100% do tempo, o tempo todo pra todo mundo. Eu sou ser humano, tem dia que eu acordo e falo: nossa, que saco, meu, putz, a dieta, né? Nossa, queria muito almoçar uma pizza, jantar um hambúrguer. E aí eu paro e penso: cara, o que eu tenho que fazer é o mesmo que qualquer outra pessoa deveria fazer pra viver mais e melhor. E aí eu não começo mais a pensar no que faz bem pro meu cabelo ou bem pra minha pele. Eu começo a pensar no que vai me permitir conhecer meus netos. O que vai me permitir ser uma avó saudável, né? Uma avó que corre atrás dos netos, que cuida dos netos, que vê, de repente, os seus bisnetos nascerem. E aí, isso me motiva a ser cada dia melhor. Não pela síndrome do ovário policístico, mas porque eu quero pra minha vida, né? Porque eu quero representar pros meus filhos e pras minhas netas daqui 10, 20, 30, 40 anos. E aí você começa a entender que a SOP é só uma questão, né? A SOP é só um ponto desse processo que a gente chama de vida e de hábitos de vida, né? De estilo de vida. Qual é a vida que você quer ter na sua velhice? Como é a velha que você quer ser, né? Qual que é a vovó que você quer se tornar? Para você ter, se você quiser, né, ser uma vovó ativa, uma vovó que tem condição de ficar com seu neto, de brincar com seu neto, de correr com seu neto, você precisa ter os 4 pilares do tratamento da SOP na sua vida, independente de ter SOP ou não. E isso faz com que a gente torne o tratamento muito mais acessível e muito menos dolorido, talvez, tá bom?
Estresse e ansiedade, melhora do sono, né? Coisas que deu uma live aí. É importante controlar estresse. A gente sabe que estresse e ansiedade todo mundo vai ter, todo mundo tá sujeito, as coisas vão chegar na gente. O importante é a forma como você lida com isso, o impacto que isso tem em você, na sua saúde, né? E no seu dia a dia. E você, então, finalmente, né, vamos falar aqui dos homens de novo. Vocês, homens, são parte fundamental disso, porque são as pessoas que estão do nosso lado na maior parte do tempo, vendo o nosso sofrimento, vendo as nossas recaídas e vendo os nossos pedidos de socorro e de ajuda, né? Então é muito importante que a gente tenha, né, esses parceiros do nosso lado, dividindo com a gente as nossas alegrias e as nossas tristezas. Para finalizar, gente, parceiros, entendam que a sua parceira não é preguiçosa. A sua parceira tem uma questão metabólica que pode deixar ela sem energia. Entenda o problema, apoie ela no que ela precisa e ajude com as soluções. Não queira dar soluções para ela. A solução tem que partir dela, ela tem que saber o que é melhor para ela e o que ela quer fazer. Mas apoie essas decisões e compartilhe dessas soluções. Dê amor e carinho, não julgue, né? Porque o julgamento é a pior coisa que pode existir em um relacionamento, independente de existir síndrome do ovário policístico ou não. E se lembre, vai ser muito mais fácil com o seu apoio e o benefício não é só da mulher. O benefício é de todo mundo que lida e que convive com essa pessoa o tempo todo ou continuamente. Porque afinal de contas, uma vez que a gente tá bem, a gente transmite isso para quem tá do nosso lado e a gente torna essa convivência muito melhor e muito mais fácil e prazerosa de acontecer. Beleza? Gente, gostaram da live de hoje? Eu falei 1 hora sem respirar. Eu só parei para beber água na hora que eu perguntei para vocês se o copo tava meio cheio ou meio vazio. Viajei, dei uma viajada, falei nada com nada, ou vocês conseguiram captar a informação e vocês conseguiram entender qual foi a informação, qual é, né, o centro da informação de hoje que a gente precisa comunicar para o nosso parceiro, não só o que a gente sente, não só o que a gente pensa, mas o que a gente tem e qual é a solução disso. Gostaram? Ai, que lindas! Hoje é quinta-feira, a gente encerra as lives, né, dessa semana aqui do Cantinho da Nutri. Eu volto terça-feira, às 8 horas da noite. O tema vocês vão escolher. Eu vou colocar na segunda-feira uma caixinha nos stories para vocês optarem por qual é o tema que vocês querem na terça. Temos live terça e quinta às 8 da noite. E quarta-feira, 18h30, lá no Foco na Fertilidade, a gente vai falar de miomas. Então, atenção, quem tem SOP e mioma, ou quem não tem SOP, caiu aqui de paraquedas, mas tem mioma, vai ter live lá no @Foco na Fertilidade, quarta-feira, 18h30, com a doutora Juliana Honorato, ginecologista e obstetra. Para quem está querendo tratar a SOP, olha lá, gente, essa é a hora, hein? Para quem precisa de um tratamento verdadeiro para síndrome do ovário policístico, precisa tratar a raiz do problema, precisa tratar a base do problema, não quer mais se enganar com anticoncepcionais, com metformina, com glifage, não quer mais achar que o medicamento vai solucionar, que, porque eu não tenho cistos, eu tô curada, né? Para quem quer a verdade nua e crua sobre a SOP e o seu tratamento, e quer um passo a passo para tratar a SOP de verdade, estão abertas as inscrições dos 30 dias contra a SOP, turma 96, que começa dia 1º de junho. Então, a gente tem aí mais uns 9 dias, né, para o início dessa turma. Só que a gente já tem 90% das vagas preenchidas. Tem muita pouca vaga, né? Se você tá assistindo essa live e quer garantir a sua vaga, quer garantir o seu lugar nessa próxima turma, é só clicar no link azul do meu perfil, o único link que você encontra lá na minha biografia, na minha descrição aqui no Instagram, e depois selecionar o botão chamado 30 dias contra a SOP. Você vai ser direcionada para o meu WhatsApp, vai me mandar uma mensagem, coloque seu nome no final, por favor, complete a mensagem que aparece ali de forma automática, e aí eu vou te responder com todos os detalhes, todos os bônus da turma, qual é o valor, né, para você se inscrever. São 12 parcelas de R$19,19 ou R$197 à vista, mas vou te passar todos esses detalhes e também o link de inscrição para você garantir sua vaga. Gente,
é muito pouco, tá? É muito pouco frente a tudo que a gente investe, né, em tratamentos estéticos, em medicamentos, em anticoncepcionais, enfim, coisas que não vão solucionar o problema e não vão evitar as consequências, por isso não são chamados de verdadeiros tratamentos. E o que você vai aprender no desafio, você vai poder aplicar pro resto da sua vida, melhorando a sua saúde, a sua disposição, a sua fertilidade e todos os sintomas estéticos, tá bom? Que você deve estar aí sofrendo. Segunda-feira tem turma do Ser Mãe começando. Então, para quem quer engravidar, para quem está se preparando para engravidar e quer um tratamento para o casal, né, que atenda homens e mulheres, nós estamos com um grupo de oferta aberto. As inscrições vão ser no sábado para a turma que já começa na segunda-feira, agora dia 25 de maio, tá bom? Então, para quem quer uma vaga no Ser Mãe, quer garantir aí uma vaga remanescente com um super desconto, né, de mês das mães, pode ir lá também no link do meu perfil, o mesmo link, só que aí você seleciona o botão grupo de oferta Ser Mãe, grupo VIP Ser Mãe, alguma coisa assim, tá bom? Amanhã a gente vai revelar a oferta, vai falar sobre o valor e aí no sábado a gente vai fazer as inscrições dessas vagas remanescentes. Lembrando que já tem muita gente inscrita na turma, então a gente tem realmente pouquíssimas vagas para essa turma, são só as vagas que sobraram, né, da última abertura, de gente que acabou imprimindo o boleto e não pagando, gente que acabou não dando continuidade, tá bom? Bruna, que falou que tá com saudade da turma 93, Bru, corre lá pro programa de combate à SOP ou pro programa Ser Mãe, né? Vamos dar continuidade aí ao seu tratamento. Gente, fico por aqui. Me despeço então de vocês. Obrigada por essa oportunidade. A live de hoje ia ter um convidado especial, que é um colega super amigo meu, Gabriel Cortez, mas a esposa dele acabou entrando em trabalho de parto, tipo 40 minutos antes da live. Era 7h20 da noite quando ele me mandou mensagem e falou: Carol, socorro, eu acho que eu não vou conseguir entrar ao vivo. E acabou, obviamente, né, indo com a esposa pro hospital e ele acabou não entrando, né, ao vivo para conversar com a gente sobre essa questão do pensamento masculino e de como a gente pode ajudar o nosso parceiro a colaborar com o nosso tratamento. Mas a gente vai marcar uma live para ele vir aqui e dar algumas dicas aí, né, de como a gente pode se comunicar com o nosso parceiro de forma que ele entenda e torne ele um aliado e não um sabotador, tá? Então ainda vamos ter uma live sobre isso com o Gabriel para aprofundar mais nesse assunto e para complementar o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Foi um pouco corrido, eu tive que separar as ideias meio que na pressa, assim, mas espero que todo mundo aqui pelo menos tenha, né, entendido a mensagem principal e de alguma forma tenha aí aprendido algo novo, tenha, né, mudado algo dentro de você para te ajudar nesse tratamento, tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus e eu quero ver vocês lá nos 30 dias contra a SOP ou no programa Ser Mãe, combinado? Corre no link azul do meu perfil e escolhe o seu botão preferido.